Quantas emoções são necessárias para mudar uma vida? Ou quantas emoções alguém precisa para curar 5.000 dores emocionais ou destruir 5.000 memórias positivas? Basta uma emoção. Uma emoção pode ser a nascente da tua cura ou a ferida capaz de arruinar a tua história. Foi exatamente isso que o José Roberto Marques trouxe em uma imersão que eu participei. Ele afirmou que não importa a quantidade de emoções boas ou ruins, mas sim a intensidade da emoção. É a emoção mais intensa que vai sobrepor as outras. Eu vou provar isso, foi o que ele falou. E ele deu um exemplo para provar isso. E eu vou trazer esse exemplo aqui, só que eu vou desenhar, vou criar nomes também fictícios para explicar melhor. Imagina que duas amigas inseparáveis desde os tempos de escola, vamos dar o nome aqui de Isis e Aurora. Elas cresceram juntas, dividindo cadernos, provas, confidências e depois de jovens adultas, cada uma encontrou um companheiro especial, que também eram dois amigos, Ramon e Thales. Então eram 4 jovens apaixonados e que se divertiam, celebravam o amor, saíam juntos. Então imagina que os anos de namoro fluíram muito bem, até que Ramon e Isis resolveram casar e não tinham dúvidas que Thales e Aurora seriam os padrinhos. Foi então uma celebração de amor, cumplicidade, como se todos ali partilhassem a mesma alma. Imagina que no meio da festa, quando a Isis jogou o buquê, ele foi parar justamente nas mãos da Aurora. Como se o destino tivesse ensaiado aquela cena. E foi assim, pouco tempo depois, Thales e Aurora também se casaram, e convidando os amigos para serem padrinhos, fechando esse ciclo perfeito. Imagina que a convivência entre eles era tão natural que era meio que rotina, moravam perto, combinavam churrascos fim de semana, jantares em restaurantes charmosos, viagens especiais, os gostos eram semelhantes, tudo fluía. Então, veio a notícia, a Isis estava grávida. Muita expectativa, emoção, riso, era um menino. A brincadeira era inevitável, né? Agora faltam o Thales e a Aurora encomendarem um bebê também. E não deu muito tempo, a Aurora apareceu radiante com a notícia que eles também estavam grávidos, e era de uma menina. Então passou o tempo, os bebês nasceram, 2 pequenos seres que já carregavam a história de amizade, né, que antecedia. As famílias continuavam inseparáveis. E agora, descobrindo restaurantes com playground, viajando com os carrinhos de bebê, rindo das birras, compartilhando noites mal dormidas, as crianças cresceram lado a lado, colegas de escola, se divertiam na infância, cúmplices na adolescência, e até que um dia, já jovens adultos descobriram que, olha, um era o amor da vida do outro. Então namoraram, noivaram, se casaram, em uma cerimônia mesmo que, imagina, parecia coroar gerações, né, de amizade, de encontros, tudo era muito amor e alegria. Eles foram morar juntos em um prédio próximo aos seus pais, eles tinham muitos planos e também logo falavam em ter filhos, era uma história, era como se a história de vida, né, continuasse escrevendo capítulos lindos, luminosos. Mas então, no prédio, eles conheceram um casal de vizinhos. Bom, eu acabei não dando nome, né, aos filhos, aos bebês que nasceram. Vamos imaginar aqui o Lu e a Lu. E aí no prédio, eles conheceram esse casal de vizinhos. A rotina trouxe proximidade de um jeito que ninguém sabe muito bem explicar. O Lu começou a se sentir interessado pela presença da tal vizinha. E foi uma fagulha que podia até ter sido apagada, só que em vez de recuar, ele se deixou levar, até que a verdade, como sempre, encontrou um jeito de emergir. E aí, a Lu pegou o flagrante. Então, quantas emoções eles tiveram ao longo da história, desde pensando nos pais, amizade e tudo mais? Provavelmente centenas, talvez as 5.000 que o José Roberto deu o exemplo. E quantas emoções são necessárias? São necessárias 5.000 emoções negativas para manchar as positivas? Ou será que uma como essa, impactante, intensa, pode manchar as 5.000 positivas? É como se toda a tua vida pudesse ser virada do avesso quando uma emoção maior, mais intensa, sobrepõe todas as outras. Não que precise ser para o lado negativo, pode ser para a cura ou para manchar, como nesse caso desse exemplo. Segundo José Roberto, essa ideia não é exagero de que uma emoção basta, não é uma metáfora também,
É a essência daquilo que nos move, porque não são todas as emoções que ficam arquivadas, como o Zé explica, mas aquelas que foram vividas ou recebidas, percebidas de forma intensa. Para trazer um melhor entendimento sobre tudo isso, o Zé Roberto jogou no telão a imagem desse cara aqui. Quando eu vi a imagem dele, que é o Émile Coué, ele é um francês e eu vibrei quando eu vi, porque eu admiro o trabalho dele. Ele foi um pesquisador brilhante no meu ponto de vista. Ele era colega de Freud e ele estudou, pesquisou, experienciou mais o poder da autossugestão. E para mim, o Émile Coué foi um homem à frente do seu tempo. Enquanto a maioria estava estudando o inconsciente de forma brilhante, com certeza, e valiosa, ele estava olhando por outro ponto, sobre o poder que a gente tem com a autossugestão. Porque imagina, estamos falando de alguém que viveu no século passado e ele já trouxe o poder que cada um tem de cura, o poder das palavras, dos pensamentos, da escolha das emoções que a gente acolhe e o que dessas emoções e pensamentos a gente escolhe alimentar. Ele não era apenas um pesquisador teórico, ele fazia experimentos, ele era farmacêutico também. Ele pegou um grupo de pessoas, bom, eu vou ter que criar um vídeo exclusivo sobre Émile Coué, porque a história dele e das pesquisas interessantíssimas deles valem a pena esse vídeo. Já aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você saber quando eu publicar esse vídeo. Eu vou falar aqui de forma bem resumida. Ele fez uma experiência de colocar para alguns pacientes, quando ele receitava a medicação, uma frase de autossugestão, de cura positiva, e outros pacientes somente a medicação. E aí ele já confirmou ali a diferença de resultados mais rápidos, mais intensos nos pacientes que também combinavam a medicação com o poder da mente, o poder da autossugestão, o poder positivo, de sentir positivo, de falar positivo, de pensar positivo. Então, Coelho começou a chamar tudo isso de poder da autossugestão e dali criou 3 leis, que eu vou explicar aqui, que são 3 leis que o Zé Roberto ele trouxe no evento e explicou, e dali que surgiu a ponte entre esses conhecimentos do Émile Coué com esse estudo do José Roberto Marques de que basta uma emoção para curar 5.000 dores emocionais ou para arruinar tudo. Coué formulou essas 3 leis a partir dos seus estudos e experiências, e a primeira é a lei da atenção concentrada. É tudo aquilo em que você coloca a sua atenção cresce. Quer um exemplo? Imagina que você vai comprar o teu primeiro carro ou quer trocar de carro, está pensando em trocar de carro, quer um determinado modelo. Simplesmente, a partir disso, parece que o mundo meio que combinou e aí em cada rua que você vai, você encontra aquele modelo de carro que você está pensando em comprar. É ou não é? Já teve essa experiência? Os carros já estavam rodando na cidade. O que mudou foi a tua mente estar calibrada para perceber eles, para observar. A tua atenção estava focada nisso. Então, o mais curioso é que isso acontece com tudo. Se você coloca a sua atenção numa dor, a dor se expande. Se você coloca a sua atenção em uma possibilidade, essa possibilidade se abre cada vez mais diante de você. É como se a atenção fosse uma lente de aumento da alma. A segunda lei é a lei do esforço reverso. Essa aqui é curiosa. Quanto mais você se esforça lutando contra algo, mais aquilo ganha força. É como quando você tenta dormir à força. O sono não vem, ele vai embora. Ou se você quer esquecer aquela pessoa, quanto mais você quer esquecer ela, mais essa pessoa aparece na tua mente. Coué, através dessa lei, ele mostrou que a tua mente ela não entende o não quero, mas sim o que você imagina de forma mais vívida. Então, a terceira lei é a lei que essa é a mais poderosa de todos para esse assunto aqui do vídeo do evento do José Roberto Marques, que é a lei do sentimento dominante. E ela diz que entre 2 emoções em conflito sempre vence qual? A mais forte. Não é a quantidade de vezes que você sentiu algo, é a intensidade. Isso me lembra estudos desse cara aqui, ó,
do Daniel, nesse livro Inteligência Emocional. Ele mostra aqui que não é o currículo, o QI alto, que vai determinar se alguém vai ter felicidade e nem mesmo sucesso profissional. O que pesa de verdade são as emoções dominantes, a capacidade da pessoa de ter essa inteligência emocional. No livro, o Daniel ele trouxe um estudo de acompanhamento, que é uma pesquisa que a Universidade de Boston realizou, acompanhando os alunos nota 10, os primeiros da classe. Então, eles chegaram a uma conclusão. Vou trazer aqui para você. Saber que uma pessoa é um excelente aluno é saber apenas, presta atenção, é saber apenas que ela é muitíssimo boa na obtenção de boas notas. Nada nos diz de como ela reage às vicissitudes da vida. Apesar de um QI alto não ser nenhuma garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida, nossas escolas e nossa cultura privilegiam a aptidão no nível acadêmico, ignorando a inteligência emocional. E a medida dessas aptidões numa pessoa é decisiva para compreender por que uma prospera na vida enquanto outra, de igual nível intelectual, entra num beco sem saída. A aptidão emocional é uma metacapacidade que determina até onde podemos usar bem quaisquer aptidões que tenhamos, incluindo intelectuais. Ou seja, as pessoas com alto QI, mas tendo emoções dominantes destrutivas, elas acabam sabotando seus relacionamentos com seus amigos, com seus familiares, as suas carreiras, até a sua saúde. Já aquelas pessoas aqui desse estudo que cultivavam emoções mais elevadas, elas eram mais habilitadas, mais aptas a se recuperar de traumas, a cultivar melhor seus relacionamentos, sejam profissionais ou familiares. E eles concluíram que não são as pessoas com QI alto que conseguiram construir vidas significativas, mas independente do nível do QI, as pessoas com emoções dominantes mais elevadas. Daniel, com base científica, trouxe o que Emily Coué lá atrás já conseguia pesquisar e observar nos seus experimentos, que é aquilo que agora o José Roberto Marques acabou fazendo uma ponte ousada, que acho que essa ponte foi o ponto alto do evento, de trazer que uma emoção basta para sobrepor muitas emoções negativas ou positivas. Então, não são todas as emoções que moldam a tua vida ou a minha vida, mas sim as que foram registradas de forma mais intensa. Então, para deixar bem claro, né, por que uma emoção apenas basta, segundo José Roberto Marques? Ele trouxe nesse evento que uma emoção basta para curar ou para destruir, porque nós não arquivamos todas as emoções que a gente vive ou todos os momentos que a gente vive, mas o que fica registrado de forma mais intensa, o que é vivido de forma mais intensa e recebido de forma mais intensa. Uma emoção forte, seja ela de amor ou de dor, ela tem uma carga emocional tão impactante que ela se torna dominante, ela vira o registro emocional. E quando essa emoção dominante se instala, ela vira como se um filtro, você acaba enxergando o acontecimento ou determinada pessoa, ou até a si próprio, através daquela lente. Até falando nesses filtros e nessa lente, tem um vídeo que eu recomendo demais que você assista, que é Você Está Programado para Sofrer, como que traumas e memórias emocionais estão moldando a tua realidade sem você perceber. Assiste esse vídeo. É por isso que, segundo o Zé Roberto, que ele trouxe no evento, uma cena negativa, forte, intensa, ela pode obscurecer centenas de bons momentos. E também o contrário também funciona, assim como é possível uma emoção manchar memórias positivas, ao contrário funciona. Uma experiência intensa de amor ou de perdão ou de reconciliação, ela pode mudar completamente a forma como você enxerga determinado acontecimento ou até determinada pessoa e também a si próprio. É a lei do sentimento dominante, ensinada por Coué há 100 anos atrás, há mais de 100 anos atrás, que agora ela ganha nova força nesses ensinamentos
do José Roberto Marques. Cauê descobriu que quando essa sugestão ela se tornava o sentimento dominante, ela transformava. O corpo respondia, a mente influenciava a matéria. A fé, a emoção, tudo isso se unia para acelerar um processo de cura. Cauê já mostrava que a emoção mais forte vence. E então o José Roberto Marques ele trouxe que não basta centenas delas, não basta milhares de outras emoções, mas que apenas uma forte, vibrante, mais intensa, basta. Segundo Zé Roberto, uma emoção pode arruinar uma vida ou pode também curar uma vida. Mas agora eu quero muito abrir essa conversa com você. O que você achou disso? Você acha que faz sentido? É possível que uma emoção seja capaz de arruinar memórias positivas e também que uma emoção seja capaz de curar memórias negativas, de superar traumas? O que você acha? Escreve para mim. Ou você acha que não é bem assim? Escreve, vamos trocar ideia, eu vou ler cada comentário. Outro ponto aqui interessante, eu estava vendo as minhas anotações sobre esse evento que foi de 3 dias. Nesses 3 dias, o Zé, ele várias vezes trouxe essa afirmação: o antídoto está no veneno. E isso faz muito sentido se olharmos na natureza, né? O que pode ser remédio, também pode ser o veneno, que pode curar, também pode envenenar. Com energia vibracional acontece algo semelhante, tudo é energia. Quando estamos numa vibração mais alta, ela reorganiza o campo e então passamos a enxergar, a sentir a vida de uma forma diferente, mais elevada. E o mesmo acontece com uma vibração baixa. E com base nisso, em vibração, energia e em natureza e como as coisas funcionam, consciente, inconsciente. Quando o Zé trouxe no evento que basta uma emoção para curar, isso me deixa bem reflexiva, porque geralmente o que acontece é que acaba sendo um processo. Em alguns casos, uma emoção impactante, geralmente a negativa para substituir as positivas, acontece demais. Mas ao contrário, para curar, nem sempre é assim. Pela minha experiência, pelos meus estudos, eu realmente abro essa conversa aqui para vocês, para a gente questionar. Será que realmente é possível sobrepor uma emoção para curar? Ou será que para alguns casos precisa de um processo mais gradual? Ou às vezes para questões que estão mais no inconsciente ou até para traumas que foram herdados, que não se tem noção. Será que nesses casos precisaria de um processo mais gradual ou ainda assim uma emoção bastaria? Depois do evento, eu fui pesquisar se havia outros registros dessa afirmação com outros escritores, pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, neurocientistas, filósofos, mas até o momento eu não encontrei ninguém afirmando que basta uma emoção. Parece que esse ensinamento é nascente mesmo do José Roberto Marques e talvez ele traga novos ares para a psicologia, para as formas terapêuticas. Vamos estar abertos para o que ele está estudando, pesquisando, experienciando. Ele traz que essa questão de uma emoção sobrepor as outras, ela é vivenciada de uma forma correta, ou seja, a sugestão dele é a seguinte, é levar, conduzir a pessoa até determinada memória que ela quer ressignificar, por exemplo, que ela talvez precise ressignificar, mas nem tenha tanta consciência, mas levar ela, conduzir terapeuticamente em um ambiente terapêutico, conduzido até esse momento, e então ali criar uma nova emoção com muita intensidade, uma emoção forte que vibre muito alto, para além daquela vibração, daquela dor. Algo que realmente se sobreponha. Mas ele aqui não está falando de uma autocura simplesmente da pessoa fazer sozinha. Muitas vezes eu ensino aqui técnicas de autocura terapêutica que você mesmo aplica na tua vida. Dessa forma que ele ensinou é com condução profissional. Então, nesse momento, a emoção curadora, ela sobrepõe, ela vira dominante, a emoção intensa positiva, ela vira dominante. É diferente de outros métodos terapêuticos que a gente estuda e aplica, porque seria uma intensidade emocional, não é simplesmente
uma emoção nova, uma ressignificação, um olhar novo, agora com uma consciência expandida, olhar para aquela situação de forma nova. É um pouco diferente, ou talvez bem diferente. Em uma condução terapêutica, uma emoção positiva daquela mesma situação, daquela mesma pessoa que às vezes você precisa perdoar, não que você vai ter nova convivência com a pessoa, mas perdoar para você se libertar, para você seguir em frente e seguir livre, sem estar carregando determinada pessoa ou determinada situação, ou às vezes se perdoar também. O Zé Roberto, ele explica realmente que não é aí a quantidade de repetições de vivenciar isso, de fazer isso, mas sim a intensidade dessa emoção. Pode mudar tudo. Coe, há mais de 100 anos, dizia que a emoção dominante, a emoção mais forte é a que vence. José Roberto, no evento, ele ousou ir além disso, afirmando que basta uma emoção, uma única emoção para arruinar uma história ou para curar uma vida. E eu, no meio disso, não consigo parar de imaginar e entender e expandir que nós estamos, na verdade, diante de algo muito para além disso. Estamos falando de algo maior, da escolha consciente da energia que vamos ou não alimentar. E na real, não importa tanto o nome, se é autossugestão, se é emoção dominante, e nem o método, se é sim uma cura diferente, com uma intensidade emocional diferente. O que mais importa é o nosso sim, a nossa permissão de querer curar algo, de mergulhar em nós mesmos, de procurar formas de nos libertarmos de certas amarras, conscientes ou inconscientes. O nosso sim, ele já tem o poder de transformar a dor em cura quando nós permitimos que uma emoção elevada nos atravesse de verdade. Eu vejo como todos esses caminhos se encontram, mas também eu tenho um adendo. Dependendo de como uma pessoa ela está com o seu nível de energia, com o seu autocuidado vibracional, com o seu autoconhecimento em dia, não que ele vai chegar a um determinado check, acabou o meu autoconhecimento, é uma jornada. Mas se a pessoa ela está nessa jornada, ela não é tão frágil a uma emoção manchar memórias. Essa pessoa ela está muito mais flexível ao fluir da vida. Há situações ditas como boas ou ruins. Talvez ela nem enxergue mais realmente como uma situação boa ou ruim. A gente costuma, depois de um certo período, a enxergar as situações como uma escola da vida, não exatamente dessa forma dual, bom ou ruim, negativo ou positivo, mas tudo aprendizado. Tudo faz parte e ao mesmo tempo lembrando que nós somos co-criadores com o universo de toda essa realidade. Eu vou até recomendar um outro vídeo aqui, como se abrir para a magia da vida. Assista. Essa foi a minha contribuição de hoje. Beijos de luz e até as próximas conversas mágicas.